Bom, boa tarde a todos. Vamos começar. Eu queria comentar com vocês que estão aqui no auditório conosco. Primeiro, dar uma boa tarde para todos e dizer que ontem teve uma reunião muito importante na Casa G20, oferecida pelo CEAL, e que nós conversamos vários caminhos geopolíticos, inclusive sobre a Rússia. Nós estamos aqui com um representante da Rússia. Mas o que nós vamos tratar hoje, que eu acho que é o que o Ingo vai moderar com a competência de sempre, é justamente a geopolítica, a América Latina na geopolítica, a relação Sul-Sul, e eu vou pedir que vocês prestem atenção especificamente no potencial do B20, do G20 e a relação Sul-Sul. Aqui à minha direita está o professor João Bosco, que é o presidente do Instituto Brasil-África. Depois nós temos também Paulo Protásio, que é a personalidade sustentável do Estado do Rio de Janeiro, do Rio 2030. Gustavo Fernandes, da PEX Brasil. Matias Imperiali, da AgroSustentável. E eu queria saber se citar também o André, que ficou de vir, mas eu acho que ele está aqui. Ah, André, vem para cá. O André é cônsul honorário de Luxemburgo e ele tem uma visão que ele pode trazer de economia, de bolsa e de que maneira nós vamos poder abordar tudo que vai ser discutido aqui dentro do cenário de bolsas verdes. Ingo, eu não sei se eu já passo direto para você, ou se você gostaria de fazer uma rodada primeiro, porque quem manda agora é o Ingo, eu estou aqui só obedecendo. Muito obrigada, e obrigada por vocês estarem aqui nesse painel imperdível. Infelizmente, eu vou ter que sair mais tarde, porque eu tenho que, no Summit, tem uma moderação que eu fui convocada. Mas eu não podia perder, pelo menos, a abertura de estar com vocês. Por favor, Ingo. Muito obrigado, Bia. Para nós é uma grande satisfação que você está abrindo o nosso painel. É um painel onde estamos tentando entender um pouco aonde nós, Brasil, aonde a América Latina se posiciona nessa nova configuração geopolítica. E o Green Rio já mostra um pouco, pelo seu esforço, pela sua equipe, por onde a gente está andando. São todos os continentes aqui representados, são todos os temas relevantes aqui postos. Acabamos de presenciar aqui antes a estratégia de energias, de agronegócio alimentar. A gente vê as outras cabines onde estão os debates sobre a economia azul, a economia amarela, a economia marrom. Então, não faltam argumentos para que a gente faça essa reflexão. E agradeço muito a sua pessoa de estar convidando para esse painel personalidades tão distintas quanto essas, para a gente abrir esse diálogo. E na modernidade, a gente não está utilizando a inteligência artificial, mas a inteligência humana para interpretar o que a gente tem. E eu gostaria aqui, Bia, de fazer alguns registros iniciais para a gente poder encaminhar a discussão e o debate. Assim que a gente fizer essa primeira apresentação, eu vou dar uma rodada de 5 minutos para cada participante poder fazer suas primeiras considerações partindo da sua posição institucional, empresarial e governamental. Então, se você me permite, eu gostaria de fazer esse início. Nós temos na frente de uma nova circunstância internacional e entregamos as resoluções do B20 antecipadamente ao presidente
do G20, que é o presidente Lula, para encaminhar isto aos presidentes dos 19 outros países e uniões que incorporam 80% do PIB mundial. Essas resoluções foram harmonizadas e cada uma dessas 8 vertentes receberam 3 objetivos com indicadores para que possamos segui-los. O Brasil trouxe 2 adicionais, um que é a parte de compliance, transparência, a segunda é mulheres e inserção. Os outros que eram investimentos, trade, a parte da digitalização, descarbonização, sustentabilidade, entre outros. A grande pergunta para o nosso fórum é olharmos os próximos 5 a 10 anos. Temos à nossa frente uma agenda onde a humanidade tem alguns desafios fundamentais. O primeiro desafio fundamental é de que a humanidade abriu um espaço nos últimos 5 anos maiores, onde a fome e a miséria aumentaram. A cada ser humano não é possível conviver com outro cidadão, uma outra pessoa, uma criança, um idoso que esteja passando fome. Então a lição número 0 é o que é que nós podemos fazer, o que devemos fazer e como podemos gerenciar essa transição para um mundo sem fome. Segundo grande desafio é trazer a humanidade a uma economia sustentável, o que significa de que dos 8 bilhões de pessoas, vamos passar para 10 ou 11, é trazê-las, inseri-las dentro de um processo de economia onde as famílias poderão ter um mínimo necessário para que possam ter uma vida mais digna. O terceiro desafio está na mudança climática, que afeta a todos. E aonde temos que buscar soluções equilibradas, soluções negociadas, soluções que interferem na vida de cada um dos cidadãos aqui presentes. Essas são as 3 grandes perguntas deste painel. E o que nós aprendemos nesses últimos anos, e especialmente agora na discussão do G20-B20, é que as economias, agora chamadas mais do Sul, embora não sejam totalmente só do Sul, existe um cinturão de economias de uma área tropical. A economia tropical começa a despontar com soluções diferenciadas. Soluções onde se percebe que o poder fotossintético é 3 vezes maior do que nas regiões temperadas. E, portanto, a geração de biomassa ela é exponencial se fizer o uso correto e adequado do uso da terra. Consequentemente, talvez uma das soluções em relação à alimentação, em relação à segurança alimentar, possa estar nesse cinturão. A segunda é de que esta inovação que nós recebemos e que nós começamos a reconhecer, ela não precisa estar tão somente no Brasil e na América do Sul, ela poderá estar atravessando outros continentes, aonde essa realidade tropical existe. Na própria África, na Malásia, na Indonésia, em outros países onde essa força se mostra. E na parte da transição climática, nós estamos buscando uma equação
onde a transição da economia fóssil para a bioeconomia até 2050 seja de tal ordem que possa ser sustentada e paga. Então, essa transição tem que ser financiada e ela não é barata. E o que a gente descobre também, dentro dessa economia tropical, que o custo da transição energética nesta área, ela é uma das menores do mundo. Então, a sustentabilidade dessa energia, ela é mais barata do que em outras regiões. Portanto, existem vários tipos de soluções, várias formas de se fazer, e os desafios aqui estão para que nós olhemos esse futuro dentro de uma perspectiva visionária. E nós temos hoje aqui personalidades extraordinárias que vão poder nos colocar um pouco a par de como estão olhando essas três vertentes com as suas soluções e os nossos compromissos em relação a isso. Cumprindo então a primeira etapa, eu dou a palavra ao nosso professor João Bosco, para que nos primeiros 5 minutos possa se posicionar em relação ao tema, em relação à sua instituição. João, está com você. Obrigado, Ingo. Boa tarde a todos. Bia, obrigado pela oportunidade de organizar esse evento. Eu participo de muitos eventos, como muitos de vocês, e sempre quando a gente chega, nós temos a ideia de que a gente não sabe nada do que está acontecendo ou do que vai acontecer naquele lugar, nesse auditório, por exemplo. Então, desde manhã que eu participei de algumas palestras, eu tenho a certeza, Bia, que a sua missão foi cumprida. Porque nós viemos aqui para falar, mas ao mesmo tempo trocamos informações, trocamos ideias. E a beleza de um evento como esse, num lugar tão bonito como esse, que faz a gente sentir vontade de não ir embora, né? Daqui a pouco eu tenho que ir para casa, mas queria ficar mais tempo, dá para nós a sensação e a certeza de que sim, vale a pena nós trocarmos ideias. Esse tema desse painel, Ingo, é um tema difícil de nós concluirmos em tão pouco tempo. A nossa missão no Instituto Brasil-África, que foi fundado por mim há 12 anos, a gênese era e ainda é a aproximação de boas experiências de um lado, Brasil, e do outro lado, África. E ao longo desse mais de uma década, nós experimentamos uma mudança nessa genética, na essência. Outras geografias, outras latitudes, também começaram a tomar gosto por esse diálogo. E o que de início era Brasil e África, e são duas regiões muito grandes, nós ampliamos para outros países da América Latina. E ampliamos também o diálogo para outras regiões do mundo. Recentemente, o Exim africano, a Afreximbank, realizou a sua reunião anual, que em tese deveria ser no espaço africano, realizou em Nassau, nas Bahamas. E foi um evento muito interessante, porque ali apareceu um ator que não tinha expressão até bem pouco tempo. Um ator chamado Guiana, um país que está aqui do nosso lado e que recentemente foi, inclusive, motivo de imbróglio, de arenga, de disputa. Isso não estava na agenda. E nós trouxemos essa agenda para dentro das nossas conversas. Então, a endogenia do Instituto Brasil-África também traz atores externos a esse diálogo. E qual é a beleza de um diálogo como esse? É que a gente aproveita e identifica oportunidades de onde talvez a gente não consegue ver. E ontem, acho que você mencionou ontem na abertura, lá na sua apresentação, que a gente tem uma característica eurocêntrica. Nós aprendemos a olhar a Europa ou os Estados Unidos como o centro do mundo e talvez o nosso maior desejo. E os mundos começam a mudar. Esse tema ele é muito propício de geopolítica porque estados, nações que aparentemente tinham pouca expressão, Paulo, começam a se dar valor e dessas Galileias podem sair a salvação. E nós começamos a ver que o diálogo do pequeno com o grande, ele começa a trazer outros embates, mas também outras vocações e oportunidades. Nós tivemos, na semana passada, em Kazan,
a reunião dos BRICS. E os BRICS, a gente tinha antes do S, tinha só o BRIC, e a África do Sul foi convidada, e agora nós temos mais outros atores que não eram tão importantes para fazer parte dessa grande concertação. Então, o Sul Global, que é um tema novo que nós aprendemos a conversar, a ouvir, a discutir, ele parece que faz parte da agenda. Essa discussão, Bia, que nós temos agora, de ter a América Latina, e eu gostaria que uma provocação no próximo ano, na sua 13ª edição, coloca também outras geografias, outras latitudes. A África não pode ser desconsiderada. E eu faço, obviamente eu faço aqui o reparo, porque eu estou aqui na condição de um representante desse ambiente. Isso é muito valioso e traz para nós a chance de falarmos mais sobre esse grande momento que a gente vive. Muito obrigado. João já colocou claramente alguns temas de relevância e um convite também na reflexão para o exercício do ano que vem, onde a gente tem a COP30, e certamente a África não pode ficar mais fora desses nossos debates. Eu quero passar os próximos 5 minutos ao Paulo Protásio. Paulo é uma personalidade ímpar dentro do campo internacional, trabalha intensamente nessas agendas e partindo sempre do Rio de Janeiro. Então, Paulo está com a palavra. Bom, eu queria colocar para vocês o seguinte: alguém sabe onde é que fica o escritório do pessoal do G20? Onde? Ipanema, Vieira Soto. Exatamente. A Casa G20 deve ser visitada por vocês para uma prática até o momento do seu fechamento. E ela vai se transformar na Casa C do nosso 30, que vai ser feito no Nordeste, no norte do país. E vamos continuar a ser esse processo de mutação, de interesse, de grande repercussão e importância. O Brasil, na realidade, elegeu, por sorte, por destino, um momento extraordinário e muito rico de um processo de mutação que o mundo está vivendo e nós trouxemos para dentro de casa. Então, só essa forma podia ser bem trabalhada pela Bia. Ela percebeu isso. E ao perceber isso, ela me apresentou o professor João Bosco. E disse: você vai conversar com o João Bosco sobre África. Eu disse: cabe muito bem. E eu vou dizer a vocês qual é o primeiro grande problema e a primeira grande oportunidade que a gente tem pela mão. É que você, hoje, para fazer isso, e o Bosco já começou, nesse primeiro lance, a colocar isso. O G20 não tem burocracia, não tem sede, não é hoje uma ação onde você faça um ritual que não seja do comando do host, ou seja, o hospedeiro, aquele que recebe, é que traça o caminho. E para mais interesse ainda nosso, ele se forma através de uma troika, que são os 3 futuros hospedeiros que vão fazer essa ação funcionar. E eles combinam entre si. E o mundo, que começou com o norte, porque foi lá que o grande desafio do desastre econômico e financeiro aconteceu, eles quebraram lá e foram dizer assim: como é que a gente conserta? Nós temos que chamar o Sul. Nós entramos de carona no processo. Só que nos últimos 4 anos, a gente comandou a Troika. E esse ano continuamos no comando da Troika. E eu quero receber aqui, Ingo, com muito prazer, a representação da nossa futura host, que é a África do Sul, na pessoa da nossa conselheira econômica da Embaixada no Brasil, lá em Brasília, a doutora Cecília. Quero dizer que você já está de braços abertos para nos receber
nessa passagem que vai acontecer e que a Bia muito bem, acertadamente, me colocou diante do fato, junto com o professor. Lá em São Paulo, a gente ousou. Eu vou fazer, não sei se dá para fazer uma ação de mexida. Eu não vou falar nem a leitura disso, mas eu deixo para vocês o fato de a gente ser aceito internacionalmente. Ou seja, nós estamos sendo aceitos, CEAL, inclusive, é uma representação importante. A África é outra, onde as nossas vontades e expressões continentais estão sendo reveladas pela primeira vez. O mundo tem que começar a rever a sua radiografia. Todo o processo nosso é de hoje ter uma enorme importância definitiva, inclusive a incorporação temática do oceano, do mundo azul, da economia azul, do que está acontecendo, surgiu numa pasta agora na Indonésia, da Indonésia para a Índia, lá se fortaleceu e agora, diante do próprio Rio de Janeiro, o fortalecimento é total. Ou seja, nós somos quase que uma iniciativa azul propriamente dita de uma forma extraordinária. E isso tudo por uma compreensão que eu queria que vocês fizessem comigo o exercício. O mundo nosso, brasileiro, não pode ser visto como ele é e como foi feito durante 200 anos na nossa cabeça. Durante 200 anos a gente foi educado com o mapa mundi europeu. O Império mudou de casa e trouxe o seu mapa para cá, como trouxe a Biblioteca Nacional, como trouxe todos os dados. Nós fomos quase que europeus dentro de um princípio, de um procedimento de educação. Então, o que acontece conosco hoje é uma revisão desse posicionamento. Nós conseguimos isso? Sim, conseguimos isso. Vocês têm duas visões, uma da Austrália, que é essa em que a Austrália está no centro, e a Austrália é um dos membros, e ela já se faz sentir isso, em que o sul é norte e o norte é sul. Outra é a visão da China, que também, como a tradução básica, China seria o país do centro, é assim que eles se chamam e é assim que eles se apresentam. A outra forma desse procedimento é a relação do Japão. Você veja o Japão, quando o japonês vai para a escola dele, ele sabe que ele está no centro do mundo. E o tamanho do Japão, dentro desse oceano extraordinário Pacífico, tem essa dimensão. Nós temos aí a visão americana. A visão americana, ela começa a instrumentar a cabeça da gente por conta de que ela é bioceânica. Ela não é só Atlântico, ela é Pacífico também. E nós também somos bioceânicos. Essa percepção desses valores sul-americanos são muito importantes para o processo onde a gente vai desdobrar a nossa ação. 60% do nosso, hoje, comércio global está no Pacífico. 40% está no Atlântico. Então, diante dessa primeira visão, eu acredito que a gente tenha também que vamos dizer, se apresentar e rever a nossa apresentação diante de nós mesmos. Não é em relação ao mundo, não. Essa é a relação que a gente tem na produção de energia renovável no Brasil. Vejam a figura que o Brasil representa dentro desse processo. É altíssima, ela é extraordinária, ela é brilhante. Poucos países poderão vir no futuro mesmo, com todos os processos corretivos, com as mais extraordinárias invenções de tecnologia, superar a nossa marca de geração de energia renovável. A mesma coisa a gente pode pensar na nossa ação. Vejam, aqueles que nos condenam na nossa ação, como eles são emissores mais pesados do que a nossa emissão. Essa percepção é outra relação de grande importância. Podemos melhorar? Sim, vamos poder melhorar, sim. Mas vejam também como é que está a nossa ação em conservação de unidades no Brasil, a nível global. O que é a representação, inclusive, do nosso continente latino-americano e a África. Vejam quantos verdes as Áfricas têm no procedimento.
E se a gente colocar isso, a gente começa a pensar também numa relação do quadro da cultura, em que a gente vê o descargo dos plásticos nos oceanos, que é uma forma extraordinária. Sem falar da área da produção agrícola de alimentos, nossa produção, que fica muito próxima àquele verde que você viu. Mais do que isso, essa é a marca definitiva que o G20 traz para o Brasil. É o mapa final em que a gente tem hoje uma África componente no procedimento. Todos esses sinais verdes que estão aí, vejam a importância da relação que a gente tem a nível global, essa figura que hoje passa a ser o mapa oficial brasileiro da nossa relação. América do Sul no centro do mundo. Então, essa já é um grande momento para uma reflexão. Aquilo que o nosso Ingo percebeu, e eu deixo as atividades seguintes para uma consideração a posterior. Por quê? É o que a gente vai fazer e o que a gente representou nesse quadro. O mundo inteiro, na verdade, ele tem, da sua configuração, nas ações da representação do G20, uma evolução de 18 anos até o momento da Índia. Nós somos o 19º ano de exercício criativo e informado de uma posição de host. Nós vamos passar para a África do Sul o 20º momento da maturidade do processo da sua mutação. Ou seja, se a gente olhar bem o que esse fato da referência que fez o nosso professor Ingo e professor também João Bosco, em relação do Sul global. Não podíamos ter feito melhor momento para uma reflexão do que a exaltação desse procedimento. E aí é que eu deixo para vocês essa ação. É o desafio. Qual é o impacto que a gente vai poder criar a nível nacional, a nível global, dentro da posição do nosso bloco latino-americano, sul-americano, na relação com a África. Eu acho que os dois continentes vão ganhar e muito no momento em que eles se apresentarem, reapresentarem a nível global. Os oceanos não são com nomes diferentes só. Ele é único, é um só. É assim que a gente tem que se comportar e se ver diante disso. Eu deixo essa questão em aberto para nós evoluirmos na nossa conversa. Obrigado. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Paulo, por essa sucinta apresentação que contribui exatamente na dimensão da nossa discussão que teremos, que já está iniciada. Eu quero passar a palavra ao Matias e vou pedir a ele a fazer uso do portanhol. Muito obrigado por me convidar. Eu sou engenheiro agrônomo, sou da Argentina, temos uma empresa chamada Agrosustentável e queremos comentar um pouco com o que trabalhamos basicamente. Vou falar um pouco dos nossos insumos e de qual a tecnologia aplicada no agro. O Agrosustentável nasceu como uma empresa que queria ter uma visão sustentável e queria ter produtos e ferramentas que pudessem levar os agroprodutores soluções que tenham um impacto ambiental positivo. Nós nos dedicamos à pesquisa e desenvolvimento, produção desses insumos. Temos presença em toda a Argentina, estamos trabalhando também no Paraguai, na Espanha e no Brasil. Temos também escritórios em Buenos Aires, temos a nossa base operacional em Misiones, e quando nós fomos para Misiones, nós víamos muito potencial agronômico nos países fronteiriços como Brasil e Paraguai. Agrosustentável se dedica a dar soluções
através de bioinsumos para os produtores. Os bioinsumos são produtos que, aplicados na agricultura, geram um benefício, aumentam os rendimentos, os lucros, mas também temos uma particularidade aqui: a origem é vegetal. Por isso, são produtos que também são amigáveis com o meio ambiente, têm uma baixa toxicidade e ótimos benefícios para os produtores. Uma coisa que nós sempre destacamos: nós somos uma empresa B, não sei se vocês conhecem essa certificação B, é uma certificação de nível internacional, que não necessariamente é do mundo do agro, pode ser qualquer tipo de empresa, mas que dentro do modelo de negócios levam em conta o impacto ambiental e o impacto na sociedade, além dos lucros. Então, para nós é importante isso, e no processo de certificação, como uma empresa B, nós tivemos que fazer muitas mudanças, desde transformar a nossa planta com energia renovável, nós precisávamos ter tudo reciclável, não podemos usar papel, tínhamos que ter tudo digitalizado, e também assim a cultura da empresa e poder transmitir a todos os empregados e que trabalham direto ou indiretamente conosco. Então, o que nós fazemos? Nós somos uma empresa dedicada aos bioinsumos. Como eu falei, os bioinsumos geralmente têm um triplo impacto: um impacto econômico, pois ajuda os produtores a aumentar a sua renda. Temos um impacto social, pois ajuda a produzir de uma forma saudável, inócua. E também tem um impacto ambiental, pois esses produtos têm um impacto positivo e são de baixa ou nenhuma toxicidade. Além de trabalhar com bioinsumos, nós quisemos dar um passo além e todos os nossos produtos são certificados como orgânicos. Imagino que todos aqui sejam familiarizados com o conceito orgânico, mas no mundo do agro, o conceito orgânico é muito importante, pois permite dar valor aos produtos, permite fazer uma transição para uma agricultura mais amigável ao meio ambiente. E, além disso, a agricultura orgânica consegue manter e aumentar a fertilidade dos solos, e muitas vezes as produções orgânicas também conseguem ter mais unidades. Nós temos mais pessoas trabalhando por unidade produtiva. Também é um impacto social. E acho que grande parte da mudança e do crescimento do agrosustentável, imagino que de muitas empresas, foi por uma demanda da sociedade de poder ter alimentos mais saudáveis. Então é muito importante defender o conceito de segurança alimentar para que todos tenhamos acesso a alimentos saudáveis. Eu sempre gosto de contar uma história de quando eu comecei a estudar, se falava de exploração agropecuária, que a exploração agropecuária tem a ver com a extração de nutrientes, extrair nutrientes do solo. E depois começou a se falar de produção agropecuária, onde ela também é extrativista, mas ela também ajuda com nutrientes, com diferentes métodos de fertilização. E agora nós falamos da agricultura generativa. O que nós queremos é manter e aumentar a fertilidade dos solos e também ter uma visão mais amigável com o meio ambiente. E eu sempre digo que a missão que nós temos como empresa ou como profissionais, e que nós podemos mostrar que há alternativas para produzir de uma forma mais rentável e sustentável também, por sua vez. O mercado dos biológicos ou de bioinsumos são conceitos muito similares e parecidos. O Brasil está muito adiantado nessa região dos nossos países, como por exemplo a Argentina tem um crescimento anual de 20% de uso desses produtos. Então, na verdade, nós temos boas formas de trabalho e temos uma boa visão do Brasil como país por seguir esse caminho, mas acredito que todos os países da região também estamos em vias de trabalhar para esse objetivo. E o que nós podemos ver é que isso foi feito a partir do uso desse tipo de produto de bioinsumos mais amigáveis com o meio ambiente.
começou com uma demanda dos consumidores, que nos obriga, aos profissionais, às empresas, a levar em conta que sim, é preciso produzir, mas também é preciso medir o impacto ambiental e social que nós temos nisso tudo. Uma coisa importante que tem a ver com os produtos orgânicos e biológicos é o sistema de rastreio. O que o rastreio nos permite é poder compreender o que nós estamos consumindo. E se de alguma forma nós pudermos entender que vai do campo à mesa e poder compreender todo o processo produtivo por trás disso e que nós temos que tomar muito cuidado em como produzimos, pois nós mesmos estamos consumindo, por fim, esses produtos. Depois também tem relação com a produção orgânica, que ajuda a elevar os padrões de qualidade da produção e a comercialização desse tipo de produtos. Então, isso também é um dos benefícios que a gente vê nesse tipo de produção. E a gente vê que existe uma demanda muito grande para esse tipo de produtos, crescimento a nível global, e que a gente acredita que esse é o caminho. E também, como empresa, a gente acredita que é muito importante inovar. Hoje, a tecnologia aplicada é fundamental no agro, e estamos trabalhando com drones agrícolas que são sempre relacionados com o campo e que tem como benefício que pode ser economizado até 80%, 90% da água, que a gente tem que medir isso em todas as indústrias. Outro conceito que eu acho importante e que foi falado no painel anterior é que a questão da economia circular e dos subprodutos e resíduos de outras indústrias tem um papel fundamental na utilização dos bioinsumos e na aplicação desses subprodutos ou resíduos de outras indústrias na indústria do agro, que traz benefícios importantes, e além disso a gente permite trabalhar nessa economia circular sem gerar resíduos, em vez disso dando outros usos que são benéficos nesse caso para a agricultura, e como eu falei, isso geralmente tem um impacto positivo para o ambiente. Então, eu espero ter sido claro, vou estar aqui compartilhando com vocês esses dias, é um prazer enorme poder trazer o que a gente tem feito na Argentina para esse painel e nesse salão. E eu acho que todos aqui têm um compromisso, no nosso caso, desde a questão do agro da Argentina, a gente quer que espalhar pelo mundo inteiro. Mas muito obrigado pelo espaço, eu acho que é muito importante. E queria transmitir essa mensagem. Obrigado. Obrigado, Matias. Parabéns pela tua empresa ser um sistema B. Isso é uma qualificação muito distinta. Aqui no Brasil nós temos menos de 100 empresas com o sistema B. O mundo tem mais ou menos aí 3.000, 4.000. Então, Fê, parabéns por isso. Gustavo, você, pela Apex, tem uma responsabilidade muito forte, porque você expõe o Brasil internacionalmente, tanto na parte da busca de novos mercados, como atração de investimentos. Se você puder fazer suas primeiras considerações em 5 minutos. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Me chamo Gustavo Fernandes. Só pedir para aumentar um pouquinho o microfone, acho que está meio baixo. Estão me ouvindo? Sou representante regional da Apex Brasil para o Sudeste. Para quem não conhece, a Apex Brasil é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Então, basicamente, o nosso trabalho é como se fosse uma aceleradora da entrada de moeda estrangeira no país. Nosso objetivo é que a gente tenha cada vez mais moeda estrangeira entrando, seja através de exportações ou através de investimentos. A minha fala hoje aqui vai ser voltada mais para fazer um comparativo dessa relação comercial do Brasil com os países do Sul Global, né? A gente tem esse desafio aqui de falar um pouquinho sobre Sul Global, então quis trazer uma perspectiva um pouco mais comercial da nossa relação comercial com os países do Sul Global. A primeira tela que eu vou trazer aqui para vocês são alguns números, estatísticas, que gostaria de pedir para passarem. Aqui. Próximo slide. Falar um pouquinho da nossa relação comercial com a América do Sul de maneira geral. Vocês podem ver aí nos números, temos uma balança superavitária aí de 42
bilhões de dólares com a América do Sul. Então, já mostra aí nosso potencial e a nossa força comercial aqui na região da América do Sul. Próxima tela que eu trago, América Central e Caribe. Então, América Central e Caribe, temos mais aí uma região onde o Brasil possui um superávit comercial, dessa vez um pouco menos expressivo, são 5 bilhões, mas também, mais uma vez, um valor bastante considerável. Seguinte, temos a África, mais um comparativo, né? Balança comercial do Brasil com todos os países da África. Mais um superávit de 13 bilhões aí de dólares de comércio. E, por fim, trouxe aqui também a Ásia, excluindo o Oriente Médio, mas esse aí é o nosso superávit comercial com a Ásia. Então, vocês podem ver aí que é um número bastante expressivo. Nós estamos falando aí de 113 bilhões de dólares de superávit no comércio internacional com essa região. Então, vocês podem ver que todas as regiões do sul global que eu mostrei aqui, a gente possui um superávit, ou seja, nós temos uma relação que é benéfica para o Brasil. E quando a gente vai para uma perspectiva Estados Unidos e Europa, essa lógica se inverte. Historicamente, aí a gente tem um déficit comercial com a América do Norte e com a Europa. E, estranhamente, eu tenho aí 10 anos de Apex Brasil, quando o empresário começa a pensar em exportação, quando o empresário começa a pensar em mercado externo, a primeira coisa que ele pensa é Estados Unidos e Europa. Eu já recebi muitas ligações lá, às vezes você está sentado no escritório, o empresário liga e diz assim, olha, eu tenho uma filha que mora nos Estados Unidos e eu quero começar a exportar para lá, como é que eu faço? Então você vê que culturalmente a gente já é muito voltado, muito orientado já para esses mercados, porque a gente vê eles como uma referência, né? Europa, Estados Unidos, uma grande referência. Mas o empresário, na hora que vai começar a exportar, ele tem que deixar isso um pouquinho de lado. Porque muitas vezes as melhores oportunidades não estão na Europa, não estão nos Estados Unidos, muito pelo contrário, elas estão aqui nos países do Sul. Então a minha fala foi justamente para mostrar um pouco disso, né, de como a gente tem um superávit, uma condição muito favorável com relação ao comércio com os países do Sul, e como essa nossa cultura, muitas vezes, de olhar muito para a Europa e Estados Unidos, às vezes até rouba um pouco dos nossos resultados, porque o empresário, até ele se dá conta, às vezes, que ele tem oportunidades melhores aqui no Sul, ele acaba gastando muito tempo tentando acessar outros mercados. Então, acho que também isso parte aí de uma questão cultural, mas que a Apex Brasil, através das suas iniciativas, tenta sempre trabalhar isso de uma maneira que facilite esse entendimento para o empresário, né? A gente, quando começa a exportar, quando começa a buscar uma relação comercial, a gente não tem que olhar pelo maior mercado ou pelo mais atrativo. A gente tem que olhar por onde tem a melhor oportunidade, por onde que eu posso começar a vender de maneira mais fácil. Comento aqui com vocês que nós temos, e na visão da Apex Brasil, a gente vê a América do Sul como um grande laboratório de exportação. Muitas vezes, você levar as empresas iniciantes na exportação para países da América do Sul, elas acabam tendo uma taxa de conversão, uma facilidade muito maior para iniciar suas exportações do que quando eles começam na Europa, nos Estados Unidos e em outras regiões do mundo. Então, meu objetivo era trazer um pouquinho dessa perspectiva comercial e depois, se tiver oportunidade, eu complemento um pouquinho. Muito obrigado. Muito obrigado, Gustavo. Gostaria de passar a palavra agora ao André. Se você, em 5 minutos, puder fazer uma colocação em relação à sua visão, partindo de Luxemburgo como sendo o centro da Europa. Por favor. Muito obrigado, Ingo. Sim. Eu vou começar, então, eu sou o André Bezerril, cônsul honorário do Brasil no Luxemburgo, e tive já uma participação aqui no evento mais cedo, onde eu ilustrei um pouco do que é o Luxemburgo, como o Luxemburgo pode aportar algo ao Brasil, e falei muito do setor de finanças sustentáveis da Bolsa de Valores Verde de Luxemburgo. Mas eu queria começar aqui falando um pouco sobre o tema da geopolítica brasileira, posicionamento da América Latina na geopolítica e o Sul global, dizendo que o Brasil tem, como nós vimos aqui o Gustavo mostrar, um histórico muito positivo de exportação, mas puxando de outras
falas que eu presenciei, eu escutei hoje, palestrantes que abordaram o tema de sustentabilidade, de mudanças em prol do nosso movimento ASG para finanças sustentáveis e práticas sustentáveis, economias cíclicas, etc. Eu quero fazer duas colocações e depois colocar uma opinião própria. A Oriana Romano falou que cada adaptação em cada região, cada país, ela é ela é diferente. Eu acho isso muito válido, não existe um modelo que encaixe a todos. E eu acho que nós temos que buscar os ativos, as possibilidades e as oportunidades aonde elas estiverem. Nesse quesito, eu mencionei já o Luxemburgo como uma plataforma para captação de recursos para investimentos nas finanças sustentáveis e em todos os quesitos ASG. Eu tenho 2 ligados, tá? Agora vai ficar melhor, perdão, estava fazendo eco. E também um comentário que me chamou muita atenção foi do Ansgar Pinkowski, da agência Neue Vega. Eu gostei bastante que ele mencionou, ele falou sobre o fato de que o Brasil exporta, ele explicou o porquê o Brasil exporta soja para a China, sendo que a China tem território suficiente para plantar soja. E a questão da água, né, da economia de água que a China aplica por comprar a soja do Brasil e investir no milho, que consome menos água. Daí eu puxei aqui rapidamente alguns fatos que eu acho muito curiosos, e é sobre a água. O Brasil é o país que mais tem água no planeta Terra. Nós temos, na verdade, o dobro da quantidade do segundo colocado, que é a Rússia. E aqui o Brasil tem 8.233 quilômetros cúbicos de água. A Rússia, 4.508 quilômetros cúbicos. Os Estados Unidos vem em terceiro com 3, Canadá 2,9, China 2,8, ou 2.840 quilômetros cúbicos de água. Ou seja, o Brasil tem um potencial gigantesco para a produção de inúmeras coisas, porque a água ela é tão importante para todas as produções. Nós falamos também de baterias para carros elétricos e coisas do tipo. Então, por mais que nós não vamos naturalmente sacrificar o nosso mercado de exportação, eu acho fundamental trabalhar em sinergia com as possibilidades que nós tivermos, os países que estejam dispostos a proporcionar algum valor agregado ao Brasil, para poder se desprender dessa hegemonia econômica que nos alimenta hoje, porém não tem um futuro tão brilhante quanto nós poderíamos ter se tivéssemos nossos próprios meios de produção. E eu acho que aí o Luxemburgo tem um valor a agregar, com a possibilidade de captação de recursos, por exemplo, através da Bolsa de Valores Verdes, que movimenta metade dos green bonds do mundo hoje, ou até mesmo o setor de fundos de investimento de Luxemburgo, que é um dos maiores do mundo hoje. Os Estados Unidos, sim, é o maior disparado, mas o Luxemburgo tem circunstâncias muito interessantes do quesito fiscal para lançamento de fundos, e tem um mercado de 5,2 trilhões de euros em ativos sob gestão em fundos. Então a minha colocação é essa, é usar as possibilidades que nós temos a nosso favor para fazer uma mudança na economia brasileira, no futuro e no planejamento, e sair do bom em direção ao melhor ainda. Tá. Muito obrigado. Muito obrigado, André. Agora vou pedir a todos os meus amigos e colegas aqui do painel para a gente desancorar das nossas atribuições que a gente muito bem posicionou, colocou, e subir para um patamar aonde a gente vai buscar soluções mais globais, e dando resposta, talvez, às grandes questões da humanidade, olhando tudo isso que vocês falaram, dentro das potencialidades que encontraram, desenvolveram, viram. Eu vou começar contigo, João Bosco, com a seguinte pergunta. Olhando os próximos anos, a gente tem a fome, o continente africano certamente está nesse mapa da fome,
a Indonésia, a Índia, em parte, nós aqui da América do Sul. E a gente lançou aqui, há menos de um mês e meio atrás, o Pacto de Combate à Fome e à Miséria. É por ali o caminho ou você acha que temos outras soluções? Existem muitos problemas e pouco tempo para a solução desses problemas, mas o que aconteceu há pouco mais de um mês aqui, talvez foi a grande ação assertiva para um problema que é global, que afeta muitas nações do mundo. O combate à fome é a agenda mais urgente, mais urgentíssima que nós temos que perseguir. E é uma contradição, porque no continente africano nós temos 70% das terras que são passíveis de produzir alimento. Mas faltam insumos, falta tecnologia, falta infraestrutura, falta uma série de detalhes que são absolutamente fundamentais. E aí eu faço aqui um parênteses para apresentar uma experiência que nós fizemos há um tempo atrás. No estado do Ceará, na divisa com o Rio Grande do Norte, tem uma empresa que produz frutas, produz muitos melões e outras frutas, mas predominantemente melão. Você sabe quantos melões eles produzem por dia? Tem ideia, Paulo? Pode dar o número sem pudor. 1 milhão de melões por dia. E nós levamos um grupo de embaixadores africanos, quase 30 embaixadores, para visitar aquela experiência. E a lógica dessa visita era muito simples. Se nós conseguimos produzir no Brasil 1 milhão de melões por dia numa propriedade, em condições climáticas exatamente iguais, semiárido, é possível fazer isso na África? Isso é uma pergunta retórica, porque sim, é possível. Mas não é possível, porque nós precisamos de diversas ações. Tem que precisar de água. A água não está favorável, tem que cavar um poço. Um poço custa 20 mil reais. Então, essas informações ou esses detalhes nessa equação precisam ser resolvidas antes. Mas a experiência brasileira pode e deve ser trasladada para aquelas regiões, obviamente respeitando a singularidade de cada país. E muitas vezes nós queremos impor, e eu faço muita questão de dizer que o jogo não é assim, não dá para desplugar lá na divisa do Ceará com o Rio Grande do Norte e levar lá para o Malawi, porque não funciona assim. Mas o fato é que a agenda imperativa de combate à fome, ela é vital, é necessária. Os nossos irmãos africanos precisam resolver urgentemente os seus problemas. E o problema deles também é problema nosso. Nós temos um fluxo migratório violento e ao mesmo tempo cretino, de pessoas que atravessam o Mediterrâneo e vão chegar em Lampedusa, porque tem que fugir da fome. E muitas vezes a gente acha que esse problema não é nosso. Ele vai bater na nossa porta, sim, inexoravelmente, embora a gente esteja do outro lado do rio. O rio que eu falo é o Atlântico. O embaixador Alberto da Costa e Silva dizia que era um rio chamado Atlântico. Então, nós precisamos resolver, e aí você mencionou a fome, e isso foi lançado há pouco tempo aqui no G20, eu acho que foi a grande sacada do G20, porque a Indonésia padece de fome. O Brasil tem problema e voltou, infelizmente, nos últimos anos ao mapa da fome, que tinha saído. É impossível, não é para imaginar, se um marciano descesse agora aqui, ou há alguns anos, dizer, mas é possível que o Brasil voltou ao mapa da fome? Cara pálida, sim, o Brasil voltou ao mapa da fome. Nós não podemos conceber isso. Isso é para nós nos envergonharmos. E a África do Sul, que é o próximo destino do G20, também padece de fome. Então, nós precisamos resolver essa agenda. Se a gente não tiver a ousadia, e aí o Ingo tem um chapéu como vice-presidente da ABAG, e aí desculpe eu estar mencionando aqui, mas a sua associação tem uma responsabilidade fundamental. Qual é o fim de uma empresa se não ter lucro? É isso sim, mas ela tem que ter um aspecto social, de gerar riqueza. E com o conhecimento que as empresas têm, elas precisam mudar o ânimo para que a sociedade também mude. Então, o combate à fome, eu acho que é
talvez a agenda que nós precisamos perseguir, e certamente, Paulo, na África do Sul, isso vai ser alvo de atenção. Tem que ser alvo de atenção. Muito obrigado, João. Já colocou algumas provocações, eu acho que muito boas, e uma até para mim mesmo, da BAG. Eu vou até usar um pouco do meu tempo de moderador, embora não devesse, para fazer uma resposta qualificada. Eu concordo totalmente contigo em relação ao Brasil ter fome num país que tem uma potencialidade de produção alimentar como tem. E aí eu coloco dois temas que para nós a BAG são muito caros. Em primeiro lugar, quem deveria ter o mapa da fome na mão? Não é o presidente da República. Não é o governador do estado. É o prefeito. Porque o prefeito precisa saber aonde está o seu mapa da fome. E acabamos de eleger mais de 5.600 prefeitos. Perguntem para cada um deles onde é que está o mapa da fome. Vocês vão ter uma tristeza em receber isso. Porque é ali que se resolve. É na prefeitura. E a partir deste mapa, a gente qualificar um prefeito, isso é mundial, não é só nosso não. Qualificar, dizer assim, você entrou em 1º de janeiro e o teu mapa da fome indicou isso. Quando você sair, onde é que você está? Isso a sociedade civil tem que cobrar. É por ali que a gente tem que sair. E aí, a sociedade civil local é empresa, é associação, são o próprio poder público, somos todos nós. Não tem nenhum que escape dessa responsabilidade. O que aqui foi colocado no pacto em relação à fome e à miséria são dois temas que eu acho que merece uma grande atenção. Várias soluções de países que estão entrando neste tema são colocados em conjunto. Ponto 2. Esse conjunto é uma cesta de soluções, vai ter uma cesta de financiamentos como fazer. Então, estejam atentos a isso, porque este é um princípio que a gente possa estar levando aquilo que a gente faz certo, que outros fazem certo, aprender um do outro e financiar. Volto agora à minha função de moderador. E, Matias, subindo a régua da discussão lá em cima, vocês estão em bioinsumos, são altamente produtivos, estão em vários países. A Europa, que tem o seu land use restrito, abriu a sua categoria para insumos biológicos e para orgânicos para 25% do seu território até 2030, e a Alemanha subiu isso para 30%. Dentro da mesma área, a gente sabe que essa área é menos produtiva e hoje estão com uma inflação alimentar brutal e mantêm o mercado fechado. A solução mundial é por aí? Yo creo que hoy es importante tener en cuenta que somos las empresas y los profesionales, más allá de las políticas que pueden tener los países, que tenemos que tomar esa responsabilidad para poder hacerlo. Justo estaba comentando con Paulo, como empresa B, nosotros tenemos dentro de nuestro modelo de negocios el impacto social y ambiental y tenemos que ir hacia eso. Obviamente sin descuidar la rentabilidad, porque somos una empresa y además que tiene que generar dividendos y demás. Lo mismo para los productores, porque los productores tienen que tener herramientas para poder producir, pero eso es su trabajo, su oficio y es de lo que viven. Después hay un caso, el caso de Australia, por ejemplo. Australia es el país con mayor superficie de producción orgánica y eso fue por multifactorial. Uno fue por una decisión del Estado, donde invirtió en investigación, en desarrollo, en estar acompañando a los productores, en capacitarlos.
en generar las condiciones para que los productores puedan producir de esa manera y obviamente exportar al mundo con un valor también mucho más alto. En el caso de Argentina, por ejemplo, es el tercer país con mayor producción de orgánica, pero el 90 o el 95% se exporta, porque el poder adquisitivo en Argentina es muy bajo. Entonces, producimos algo de alto valor, cuidado, inocuo, pero lo exportamos, no lo producimos en casa. Entonces, yo creo que tiene que ser un esfuerzo de todos. Las políticas agropecuarias ayudan mucho para esclarecer el camino y para poder marcar las pautas por cómo hay que producir. Entiendo que las políticas que se planteó o las medidas que se planteó para el 2030 son muy ambiciosas, pero creo que hay que seguir trabajando para poder llegar a un número, no importa cuál sea el número, el porcentaje, pero es importante que podamos seguir con esa meta y con ese horizonte, no perderlo. En el caso nuestro somos una empresa que nació emprendiendo. En Argentina se dice una PYME, una pequeña o mediana empresa, y competimos en un mercado donde hay 3 grandes monopolios, que es muy difícil poder marcar la agenda o la cancha, pero bueno, yo creo que con perseverancia, con esfuerzo, con trabajo, y también creo que estos espacios hacen que podamos mostrar el trabajo nuestro. La certificación B es parte de ese recorrido que nos ayuda a ser. En Argentina en algún momento se planteó una ley de que el Estado pueda tener como proveedores a empresas B, que sean empresas que midan este impacto. No salió la ley, obviamente, pero bueno, hay una iniciativa clara de la sociedad en ir en este camino. Muito obrigado, Matias. Eu acho que o teu próximo cargo vai ser ministro de Relações Exteriores da Argentina, porque você foi extremamente diplomático e não estragou nada do seu mercado. Mas foi claro. Gustavo, olhando o que nós temos pela frente, estamos falando de um mercado internacional, estamos olhando aquilo que você posicionou, como é que nós podemos trabalhar a questão climática, a questão da sustentabilidade, como o próprio Matias tem ponderado. As ações, por exemplo, por vários países ou grupo de países, como critérios de restrições a produtos que estão na área de desmatamento, ou produtos que tenham um carbono embutido para serem exportados para a Europa, ou para produtos que tenham recebido determinados financiamentos para os Estados Unidos. Você acha que este é o caminho que a gente vai ter pela frente em relação aos mercados mundiais? Você acha que dentro dos países que estão se conjugando, quer seja Mercosul, quer seja BRICS, quer seja quem for, as respostas deverão ser essas, para que a gente use critérios diferentes para enfrentar? Ou quais seriam outras soluções que você acha que o mercado internacional poderia fazer mais jus às nossas soluções que temos pela frente? Obrigado pela pergunta, Engo. Eu acho que a velocidade, principalmente que as mudanças climáticas estão causando, né, todo o impacto que as mudanças climáticas estão causando no mundo, elas têm acelerado essa necessidade pela sustentabilidade. E isso está se refletindo em todos os mercados externos. Hoje você vê praticamente todos os países implementando medidas de sustentabilidade e de alguma ordem. Obviamente que nós temos países que são mais avançados, outros países menos avançados, mas de uma forma geral o comércio internacional está passando por essa transformação, que é cada vez mais, especialmente os mercados europeus e americanos, olhando para iniciativas de sustentabilidade e cobrando isso de seus fornecedores e de toda a sua cadeia produtiva, mas eu vejo que outros mercados estão acompanhando essa tendência. Inclusive, a Apex Brasil hoje, ela
também tem políticas que, digamos, estimulam a participação de empresas que têm a sustentabilidade na sua pauta. Então, hoje, toda a feira, todo o projeto da Apex Brasil, quando a empresa se inscreve, ela tem a oportunidade de colocar ali, se ela tem alguma iniciativa de sustentabilidade dentro da sua, ou alguma certificação de sustentabilidade, e caso ela tenha, ela ganha 1 ponto, ou seja, ela ganha preferência para participar nos eventos, todas as empresas que tenham alguma iniciativa de sustentabilidade. E obviamente que isso está se refletindo no mundo inteiro. Nós temos aí, principalmente na Europa, uma visão muito atenta a esse tema, e hoje muitos produtos você já não consegue exportar se você não tiver certificações mínimas, e cada vez mais o cerco está se fechando com relação a isso. Eu acho que as mudanças climáticas têm acelerado isso, a gente está vendo o que está acontecendo na Espanha, enfim, o que tem acontecido aqui no Brasil, em todos os países do mundo a gente está vendo essas mudanças climáticas, e isso está causando, de uma certa maneira, como é que eu posso dizer, uma urgência, acho que um senso de urgência para que a gente avance nessa pauta e para que cada vez mais o comércio também esteja inserido nessa pauta. A gente não pode mais continuar consumindo produtos que, digamos assim, prejudiquem o meio ambiente ou que tenham um impacto ambiental. Então, não tem volta. Cada vez mais vai ficar, a agenda está voltada para isso, o comércio vai estar voltado para isso, a produzir de maneira sustentável. Quem não estiver produzindo de maneira sustentável não vai conseguir comercializar no exterior. A verdade é essa. Então, ou você se adapta e começa a se preparar desde já para que no futuro você atenda a esses requisitos, ou você vai ficar para trás em algum momento porque você não vai estar preparado. Essa é a minha visão. Eu vou ser mais específico, Gustavo. Eu vou te tirar da zona de conforto. Vamos lá. Não há dúvida de que a sustentabilidade é o tema, sem sombra de dúvida. Se a União Europeia hoje determina que para uma soja você tem que ter uma tonelada de defensivos agrícolas por hectare ano, e nós temos 3 safras ao ano, esse critério de sustentabilidade não serve para nós. Exato. Então, sustentabilidade por sustentabilidade depende do critério que você vai usar. Exato. Então, a minha pergunta é mais precisa. O quanto hoje o Brasil, que está se esforçando na sustentabilidade, está sofrendo cerceamentos por critérios que não necessariamente cabem numa economia tropical. E quanto isso não é protecionismo. Eu concordo totalmente, Ingo. E hoje, assim, o Brasil, no mundo, ele é muito injustiçado. Eu vejo que tem uma visão muito de um Brasil que queima, que desmata, que destrói, quando na prática não é exatamente isso. Óbvio que a gente tem os nossos problemas, a gente tem as nossas mazelas, mas isso não significa que o Brasil seja um país que é totalmente, digamos, alheio à sustentabilidade. Muito pelo contrário. A gente tem uma agência chamada Embrapa, que hoje, se nós temos todo esse desenvolvimento agrário, se deve a eles. Se hoje a gente tem 3 safras no ano, se deve a eles. E eles criaram tecnologias que não tem no mundo. O Brasil é o único país no mundo que tem 3 safras ao ano. É o único país no mundo que faz isso. E faz isso com maestria. E vai produzir o alimento para grande parte da população mundial no futuro. E mesmo assim, nós temos alguns países batendo no Brasil dizendo, olha, vocês não são sustentáveis. Mas quando você vai olhar o que esses caras fazem lá no quintal deles, eles não têm nem metade da preparação que o Brasil tem. Então, assim, é muito fácil você apontar o dedo e dizer, olha, o Brasil está fazendo errado, o Brasil podia fazer isso, podia fazer aquilo, mas o que eles estão fazendo no quintal deles? É essa a principal questionamento que eu acho que a gente tem que fazer. Comparativamente, quando a gente vai comparar o que o Brasil tem de floresta preservada, o que o Brasil tem de recursos, a gente está muito melhor que a grande maioria dos países. Obrigado. E são esses países que ficam batendo na gente. Então, a minha percepção é essa, de que hoje a gente sofre uma grande injustiça e cabe a nós
não só como cidadãos, mas como representantes do Brasil, de desmistificar isso, de lutar contra essa visão. Muito obrigado, Gustavo. Uma boa resposta. André, quando é que sai o acordo Mercosul-União Europeia? Você que é europeu. Avanços estão sendo feitos, mas o acordo do Mercosul também tem que ser lavrado em cada país. Bom, enfim, difícil dizer, mas eu sei que a Embaixada do Brasil está trabalhando muito bem nesse quesito lá em Bruxelas. Enfim, é uma coisa que desde 2019 essa pergunta existe, né? Como eu disse, a União Europeia ela funciona em teoria como um órgão unificado, mas de fato cada país tem a sua legislação e cada um deles tem que passar e concordar as normas europeias em legislação nacional. Então, de fato, é difícil projetar isso. E sempre tem, como você mencionou agora sobre protecionismo, algum país que não está a bordo, né? Mas eu tenho esperança porque eu tive até, por exemplo, curiosamente, eu tive na Corte de Justiça Europeia, que é sediada em Luxemburgo, e conversei com o presidente da corte, o Koen Lenaerts, belga, juiz dos juízes europeus, e eu fui porque a minha filha faz estágio de direito e eu fui por causa dela, mas nós conversamos com ele e a questão que nós debatemos foi justamente qual é o poder da União Europeia de impor decisões nos países europeus que não participem e qual legislação se sobrepõe em caso de discórdia. E, de fato, a resposta foi que não existe uma legislação que esteja mais correta do que a outra. Porém, se um país membro discorda de uma decisão da União Europeia, o conceito é que, por ele ter contrato com a União Europeia e participar do conjunto, em teoria ele teria que ceder à legislação europeia. E eles têm também a capacidade de sancionar economicamente os países que não estão seguindo as normas. E uma coisa que eles conseguem fazer com um certo pragmatismo, porque eles distribuem verbas e eles podem segurar na fonte. Então, eu acho que uma hora isso se resolve e o caminho é pela União Europeia. Obrigado, André. Na verdade, existe uma janela agora no G20 de assinatura desse acordo. Porque o que nós estamos, no momento, tendo pela frente é a concordância da Carta de Adicionalidade, porque o acordo em si já tinha sido assinado. E isso está no poder do Parlamento Europeu, e o Parlamento Europeu, se quiser, pode fazer a assinatura e depois seguir ratificado. Agora, uma particularidade, e isso aconteceu com o México, quando o Parlamento Europeu assinou o acordo com o México, que imediatamente as ações deste acordo entram em vigor. E a ratificação poderá demorar anos. No caso do México, demorou 7 anos, mas estava em vigor. Então, se por um tiro de sorte a gente conseguir assinar esse acordo aqui durante o G20, isso seria um grande sinal de que, num G20, democracias apostam no mercado livre. Esse sinal político é muito importante para as nossas regiões. Então, existe, de fato, a possibilidade de trabalharmos em cima disso. O Paulo Protásio deve dizer, pô, o Ingo me pulou. E o que aconteceu nessa história? Mas eu queria deixar ele para o final, porque ele ouviu tanto agora, que ele disse que assim, eu preciso falar alguma coisa. E Paulo, fala alguma coisa. Bom, eu acho que a gente está diante de vários sustos no processo. O primeiro deles, eu acho que o mundo vai mudar muito na sua perspectiva de relação aos mercados abertos. Eu acho que a gente vai se enclausurar cada vez mais. Essa é a minha perspectiva ao analisar o quadro que aí está diante de nós. Esse negócio de você ter um free ride vai acabar, mesmo com os acordos assinados, sendo dificultado. E dentro do âmbito das restrições climáticas, dos processos, e que tem uma enorme
importância no que o meu amigo, aliás, você precisa ver o seguinte, eu estou aqui, Paulo Protásio, Matias Imperial e Agroindustrial. Ou seja, eu não sei como, mas eu sou subsidiário da sua ação. O meu bilhete está na mão dele. O que existe aí na realidade? Vamos pegar a verdade. O processo do quadro do G20 mudou enormemente na mão do Sul Global. Só que não foi percebido isso, porque não houve uma divulgação maior. Mas a mais importante expressão da mudança vem do próprio primeiro-ministro Modi, que fez uma genial manobra política que ninguém poderia ter feito igual. Ele é nomeado para fazer a indicação do seu evento em 22. O que ele faz? Não. Eu vou dar para o que vai ser o seguinte. Então ele bypassou o processo e disse, Indonésia, assume. Ele deu carona para a Indonésia passar para o primeiro banco. Ele ficou no banco de trás. Por quê? É uma eleição dele. Ele foi reeleito pelo terceiro, quarto mandato. O procedimento, acho que vai ser eterno. O mais incrível foi a enorme capacidade de mudança que ele fez com a própria Índia. Nós, na cabeça, antes do G20 acontecer na Índia, nós não sabíamos que a Índia ia ser a maior economia do mundo. Não tínhamos essa ideia. Como é que você passa uma mensagem dessa? Custa muito dinheiro, tem que contratar uma empresa de publicidade, comprar jornais, fazer acontecer. Foi um passe de mágica. Como é que ele vai ser o mais populoso do mundo? Como é que ele vai ser um que vai encarar todas essas circunstâncias? Ele fez uma disseminação do G20 jamais vista a nível do interior. O Brasil copiou. Botou até a parte do startup no Amapá. Né? Como é que imagina um Amapá olhando os startups como tema, onde, quem sabe, possivelmente, a gente pode perguntar, lá não tem internet em todo lugar. Então, essa visão é uma visão que o Brasil tem enormemente na mão e importância. E eu quero, mais uma vez, agradecer a sua presença aqui como a próxima host do G20. Por que motivo? Porque a gente tem na figura do africano que o nosso amigo João Bosco representa, aqui, você me desculpe, mas você está aqui me representando. O Ingo está contando com você como africano. Então, o mais importante é que a África tem uma parceria com o Brasil extraordinariamente rica para ser consumida dentro do processo das mudanças que a gente está imaginando, inclusive estruturais. Imagina o que a gente não tem que fazer lá dentro em termos de estruturação, até mesmo de logística. A África, ela tem que se encontrar. Ela tem toda uma oportunidade de infraestrutura bárbara para a gente fazer muita coisa, além de adaptação da ação competente. Se a gente olhar bem, eu não sei se eu posso voltar com essa mágica que você pegou aí, que você pegou com... O meu chefe disse aqui que vamos ficar na conversa, então eu vou ficar na conversa. Se vocês olharem bem a operação do que é a nossa... Eu não falei para ligar não, hein? Deixa eu só fazer o seguinte, vamos só pegar esse quadro... tirou. Se vocês pegarem todos os temas do G20, eu duvido que vocês apresentem algum a mais. É o fórum mais completo, mais amplo, mais extraordinário que a gente tem no mundo para uma ação combinada. A gente trabalhar 8 meses seguidos com o creme de la creme da operação dos países dentro de uma posição de organização. Prepara documentos. O B20 é impecável. Se você olhar o B20, se a gente fizer exatamente tudo aquilo que está colocado como sendo um mandato de uma recomendação feita com o comuniqué que eles resolveram, o mundo muda. Por que não fazer isso uma ação subnacional?
por que não traduzir isso para o território onde acontece realmente a verdade? E nós estamos fazendo isso. O Estado do Rio de Janeiro passou a ser o primeiro laboratório a fazer 92 dos seus municípios conhecerem a capacitação que nós estamos fazendo. E tem mais, nós estamos criando uma relação muito mais dominável por conta das parcerias que podem ser estabelecidas se a África do Sul adotar o mesmo procedimento. Se essa ponte que a gente fez for terminada no território da África do Sul, o mundo inicia uma nova forma de diferenciação daquilo que se propôs. E tem mais, o B vai crescer. Ali tinha uma figurinha que eu queria mostrar para vocês, seguinte, se você olhar todo para o universo dos ODS, você vai ver que tem um que é vertical, ele transporta para cima e para baixo, para o lado, todos os demais, que é o 17. É a iniciativa da mobilização da estrutura produtiva combinada de armação institucionalizada de empreender, de fazer acontecer. E isso está dentro do regime da linguagem hoje do G20. Então eu diria que nós, de certa forma, na sequência dessa realização, dessa ponte que está se fazendo na continuidade do trabalho com a África do Sul, e por consequência com a África como um todo, a gente vai poder fazer com que os Estados Unidos seja o grande encontro Sul-Norte, que jamais a gente teve parecido ou igual. E essa é a proposta que está em curso hoje em Brasília, dentro do Itamaraty, dentro das perspectivas das conversações que estão sendo feitas. E aqui mesmo, no Rio de Janeiro, isso vai culminar com a linguagem do lado social. Porque o Brasil foi o único país do mundo que deu um carimbo muito grande, muito expressivo na estrutura do social. E esse social é aquele que a gente fala que Burkina Faso é que sabe onde é que tem fome. Aí é que você tem que realmente fazer essa menção. Eu, quando falei isso com a Cecília, ela falou para mim, vocês não sabem o que é passar fome. A África sabe, mais do que vocês. Então, esse processo em si, eu acho, Ingo, que é muito bom, ele é muito positivo, mas ele vai depender dessa relação construtiva, professor Bosco, que a gente vai fazer com os nossos parceiros africanos. É por aí. Muito obrigado, Paulo. Eu queria abrir para algumas perguntas do público. Então, se puder passar o microfone, por favor. Seu nome e instituição, se der, é aqui, por favor. Uma. Boa noite, muito obrigado pelas excelentes colocações. Meu nome é Marcelo Simas, sou professor da UFRJ e da Fundação Getúlio Vargas. Na semana passada nós vimos a questão dos BRICS, né, que estão se expandindo cada vez mais, e claro que ainda é cedo para a gente falar isso, mas há uma tendência de que ele lidere o chamado Sul Global. Uma das questões mais importantes é o questionamento do dólar como moeda de troca internacional. Primeiro, porque ela foi imposta, né, lá no final da Segunda Guerra Mundial. Segundo, porque esses países não estão satisfeitos com o potencial econômico que eles têm, não está se traduzindo na governança mundial, no FMI, no Banco Mundial, no Conselho de Segurança. Então, há esse questionamento. Inclusive, é um dos vetores, né, do G20. A gente sabe que o mundo multipolar é um mundo teoricamente mais pacífico, né? Então, existe uma teoria que é o chamada armadilha de Tucídides, em que a gente tem nos últimos 500 anos, o confronto, né, de sempre uma potência hegemônica e uma potência emergente querendo tomar o lugar dela. Nessa teoria, né, nessa hipótese, né, isso aconteceu 16 vezes, sendo que nessa época, de 500 anos para cá, as alianças não eram tão, vou fazer a pergunta, não eram tão fortes como são hoje. Então a questão é a seguinte, qual a probabilidade ou a possibilidade de que haja um conflito, né, entre a potência hegemônica e emergente, China e Estados Unidos, obviamente,
dado que hoje nós temos esses blocos gigantescos aí, o sul global praticamente aí sendo representado por BRICS, né? E eles são o grande vetor da economia mundial e em detrimento dos países desenvolvidos que estão perdendo espaço na economia global. Muito obrigado. Eu vou somar algumas perguntas, por favor. Obrigado, Ingo. Gilberto Ramos, presidente da Câmara Brasil-Rússia, também representante no Brasil da Associação de Bancos e Indústrias da Eurásia. Estive na Rússia esse ano 2 vezes, fóruns empresariais. Esse ano está sendo encerrado agora com um evento em São Petersburgo, o ano do BRICS na Rússia. Tive a oportunidade de estar com meu querido amigo Paulo Protásio lá no Rio Mais Agro, né? Que é o Fórum de Desenvolvimento Agropecuário Sustentável, falando pela Rússia, também sobre as plataformas que estão ocorrendo. Como eu falei ontem lá, o Ingo, lá na Casa Laura Alvim, Casa G20, hoje o BRICS representa um grande, eu não diria que seja um contraponto à ONU, mas os países africanos estão em peso atuando ao lado, eu não vou dizer da Rússia, ao lado do BRICS, da criação de uma moeda, que pode ser uma stablecoin, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, eu próprio trabalho nessa direção. Tenta formular sua pergunta, por favor. Pois não. Ano que vem, gostaria de ter a possibilidade de contar com a participação desse bloco BRICS, tá, que hoje, além desses 9 componentes, são já 3 africanos, um que é o fundador, o South Africa, já o Egito e a Etiópia, vários outros agora entraram, foram 34 países que entraram, tá, que fazendo essa possibilidade da gente poder trabalhar, e gostaria de poder, eu estaria à sua disposição, da nossa querida Bia, para me somar e ao grupo que eu represento e ajudá-los aí na formatação de uma agenda mais ampla, tá, da Green Hill e da Green Latin America. Obrigado. Alguma outra pergunta? Então, eu gostaria que... São 2 perguntas ou considerações mais amplas. Eu gostaria de dar 2 minutos para cada um a poder fazer a sua finalização, tentando responder a questão aqui colocada. Vou começar pelo André, por favor. Muito obrigado. A história se repete, né? Como você mencionou 16 vezes, mas eu acho que as condições mudam também. E uma opinião pessoal, eu não vejo um conflito inevitável de tal forma, e se haverá, já começou, e é um conflito econômico e seguirá nessa pauta. Eu acho que é engraçado a gente ver a situação de desenvolvimento econômico da China tomando talvez um pouco o espaço hegemônico dos Estados Unidos, mas nunca se sabe com o novo governo americano o que virá, se isso realmente vai seguir nessa direção ou se o pêndulo volta. É difícil julgar, e eu acho que a minha colocação é que a única coisa que eu vejo concreta é que os conflitos hoje são completamente econômicos, com muito envolvimento tecnológico, e acho que por aí que nós podemos tentar projetar o que vem pelo futuro. Obrigado, Gustavo. Eu vou seguir na mesma linha. Eu acho que essa pergunta é a pergunta de $1 milhão, né? Porque quem souber a resposta você fica milionário, né? Mas é algo muito difícil de você prever. Um cenário que hoje, com tanta mudança acontecendo, óbvio que isso pode acontecer novamente. Mas eu realmente tendo a acreditar que a coisa pode ser diferente dessa vez. E a gente está passando por muitas crises políticas, muitas guerras, uma crise climática absurda. Então acho que tudo isso influencia na fase atual. E acho que é bem possível que isso volte a acontecer em algum momento, mas não acho que nessa situação específica. Era isso. Obrigado, Gustavo. Por favor, Matias.
Creo que desde el área que me toca, el área de la agroindustria, seguir fomentando el uso de herramientas y tecnologías que sean amigables con el medio ambiente. Como dije antes, este espacio me parece que ayuda a que la gente pueda tomar conciencia de cómo están las cosas y también algo que es importante es que el mundo, la población mundial crece día a día y tenemos la misma cantidad de recursos, entonces hay que cuidarlos porque dentro de pocos años vamos a tener que producir para muchos más habitantes de los que somos ahora, entonces empezar a tener conciencia y trabajar en eso. Así que, nada, ese es mi mensaje. Muito obrigado. Paulo. Eu vou ser o mais longo possível nesse processo, aproveitando a generosidade do nosso comandante. É hora de agir. Ponto. Acabou. Ou age agora, ou a gente está fora do baralho. É isso mesmo. João Bosco, por favor. Você deu 2 minutos, vou dividir em duas falas. Você sabia, Paulo, que foi na reunião na Índia que o presidente Modi chamou a atenção de incluir no G20 a União Africana. Desse ano, 24, tive a chance de acompanhar o presidente Lula em Addis Abeba, na reunião anual da União Africana, e ali foi convidado para participar esse ano, para debutar no Rio de Janeiro como membro efetivo do G20. Então a União Africana passa a ser parte desse grande clube. E o presidente da Mauritânia vai trazer certamente uma grande oportunidade para nós, o mundo e a América do Sul, América Latina, que é a participação nossa, Matias, você vai gostar disso, da zona continental africana de livre comércio, que é a maior zona do mundo. Você está pensando numa região com 54 países e com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Segunda parte dessa pergunta, que eu acho que é impossível de responder agora, talvez daqui a alguns anos. Eu estive na Rússia na semana passada e foi interessante quando eu fui no restaurante para pagar a conta. Eu não tinha a moeda, não tinha dólares, porque eu tinha deixado no hotel, e fui pagar com o meu cartão de crédito. Então eu tentei abrir aqui, tinha alguns cartões e quando eu mostrei o primeiro, o cara disse, não, nem pode fechar que você não vai ter como pagar. Eu disse, como é que eu faço para pagar a conta? Ou você tem rublo? Eu disse, não. Você tem cartão local? Eu disse, muito menos, eu cheguei hoje, vou embora amanhã, não dá para abrir a conta. Então eu tive que ficar empenhado lá um pouquinho e depois voltar para pagar. E andando na rua, eu passei apenas um dia em Moscou, eu pensei que eu ia chegar lá e encontrar uma situação apocalíptica, com as sanções sendo um fechamento, a reclusão total. Ao contrário, eu nunca vi tanto estrangeiro, não tive estrangeiros que a gente estava acostumado a ver, mas tinha outros estrangeiros que negociavam na moeda local. Quando é que a gente vai ter uma moeda franca que vai substituir o dólar? Acho muito difícil, mas certamente já existem soluções. Aquele país continua negociando, talvez negociando muito mais, sem ter a moeda, o dólar circulando no dia a dia, no bolso das pessoas. Eu fui comprar um contraponto disso, eu fui comprar um souvenir para dizer que eu tinha ido na Rússia, uma boneca daquelas, o nome agora me fugiu. E aí eu perguntei à mulher, eu não tenho cartão, o meu cartão aceita? Não, você pode pagar em dólar ou em euro. Embora não fosse comum, a moeda estava funcionando lá. Então quando é que vai ter uma moeda franca? O tempo vai nos ajudar a dizer. E a paciência histórica é fundamental nós colocarmos na nossa frente para a gente entender que pode ser amanhã ou pode ser daqui a 10 décadas. Muito bem. Uma resposta de 2 minutos antes de finalizar. A minha visão é que quando as grandes nações que estão dentro de um certo comando das instituições multilaterais decidiram colocá-las em xeque, eles têm um propósito, observando o sistema todo em ebulição, de levar e elevar a entropia do sistema, o que significa que esse sistema
está recebendo uma forte dose de energias. Essas energias são caóticas, como é a entropia, para que dentro de um certo momento haverá novamente o congelamento e a reestruturação. Então, quando vocês observam os grandes movimentos entrópicos, é assim que funciona. Então, a OMC não está funcionando como deve. Nós temos uma série de segurança, o Comitê de Segurança da ONU não está em operação como a gente quer, e assim por diante. Esse sistema que tem essa entropia, tem novos jogadores lá dentro. E é eles que estão aumentando essa energia, não só institucional, como econômica e também conceitual. As populações começam a ter visões diferenciadas, motivos diferenciados e também extremismos maiores. Não acredito que haverá conflito entre as grandes potências. Já tínhamos situações muito mais periclitantes e não houveram. Mas vai haver sim uma excitação desse sistema a chegar dentro de um momento onde eles vão entender que esse sistema, do jeito como ele está, terá que ser reordenado. Essa reordenação não vai ser igual à anterior. Então, isso que aqui hoje foi discutido mostra sinalização para onde essas tendências vão. Pelos mais diversos países, as mais diversas populações, e que tem uma voz muito mais ativa do que há 30 anos atrás. Então, isso vai modificar o nosso quadro. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês por ter excitado esse sistema, por ter colocado a gente dentro de um desconforto, porque é assim que a gente queria que vocês saíssem daqui, muito mais desconfortáveis do que antes, porque somente assim a gente vai se sentir na obrigação de fazer alguma coisa. Muito obrigado.